ter comunhão com Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos nem sair de casa sem ter comunhão com Deus. O mais importante que nós temos comunhão com Deus, muitos cristãos, incluindo pastores também, tudo que nós temos que fazer, nós temos que ter comunhão com Deus. Aí você fala assim, por que, pastor, a necessidade de eu ter comunhão com Deus pela manhã, quando eu acordo? Ele é Senhor da tua vida. Amém. Mas aí, quando você assim o faz, entenda bem, você precisa de força para prosseguir no novo dia que Deus proveu. Então, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansaram e se fadigaram, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Então eu estou dizendo aqui que toda vez que você acorda, que você entra em comunhão com Deus, Deus vai te dar força no teu novo dia. Porque Deus diz que basta cada dia o seu mal. Então todo dia nós vamos entrar num dia mau. Ele diz, se você vê em Mateus capítulo 6, versículo 34, assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Então essa luta, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é constante. Amém? É constante. O que esperam no Senhor. Olha o que Deus diz, o que esperam no Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha o que Jesus disse. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, de todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lança no forno, e não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais. Deus sabe que você necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por que Deus manda você buscar primeiro a Ele? Entenda bem, o primeiros sinais da queda de um homem, de um cristão, ou de uma mulher cristã, o primeiro sinal da queda é o afastamento de Deus. Quando se afasta de Deus, é o princípio da queda. Isso é um sinal que você vai cair. Se você se afasta de Deus, é um sinal que você vai cair. Entenda bem, quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos protegidos. Deus disse em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Se
Se você não chega até Deus, Deus não pode chegar até você. Entenda bem, aqui não é a questão de falar o que é obrigar você a buscar Deus, não é nada disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de ter comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, vamos colocar aqui um exemplo. O teu pai, na tua adolescência, quando você era pequeno, o teu pai, que ele ficava nervoso com você, chateado com você, ou você com ele, o que você fazia? Você muitas vezes passava por ele meio de lado, abaixava a cabeça, escondia, ou muitas vezes ficava com medo de afrontá-lo. Aí o que você fazia? Você procurava logo ter uma reconciliação com ele, para que ele pudesse voltar a ser aquele pai com você, que ele sempre foi, e dar sempre o que era cabível ele te dar. Então você fazia isso. Hoje não se faz mais isso. Hoje, você com o Pai Celestial, você devia ter feito isso há muito tempo, e você muitas vezes não faz isso. Como que eu faço isso, pastor? Vem na casa de Deus, procura comunhão com Deus, procura buscar Deus, pede perdão, e procura andar de novo em santidade com o Senhor. Procura de novo a buscar a Deus novamente. Mas por quê? Porque você não busca mais Deus como você buscava, você esfriou. E você está perdendo a comunhão que Deus tinha com você, e Ele é Pai. Eu acabei de ler aqui agora, Ele é Pai Celestial, Ele é Pai. Ele é o único digno de ser chamado Pai Celestial. Entenda bem, você quer muitas coisas, mas você pouco busca Deus. Você quer a bênção, mas não quer o abençoador. Você quer que a tua vida mude, mas você não dá um passo para que isso aconteça. Você quer que a tua casa seja uma bênção, mas você não faz para que isso aconteça. A própria Bíblia diz, quando diz primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, por que ele disse isso? Salmos 127, olha o que diz aí. Salmos 127, versículo 1 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Você está dizendo aqui, não adianta você levantar de madrugada para trabalhar, e vou chegar tarde da noite, você não vai resolver nada. Se você não tiver comunhão com Deus, não resolve. Não vai resolver. Você vai trabalhar, vai cansar, e você não vai renovar sua força, e você não vai prosperar. Porque você só vai prosperar se você tiver comunhão com Deus. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que trabalham dia e noite, bem dizer, e não precisa disso. Não, eu vou fazer extra, eu vou fazer isso, aquilo, e não resolve nada. Não resolve nada. Está sempre com problema financeiro. Porque perdeu a comunhão com Deus. Porque se afastou de Deus. Quando você se afasta de Deus, é o princípio da tua queda. Pode aguardar que você vai cair. E pior que quando cai, o tombo é grande. Porque quando o inimigo, ele arma o laço do passarinheiro, o nosso Deus, ele coloca o laço da misericórdia. E Deus vai dando corda para nós. Ele vai dando corda. E você vai indo. Chega uma hora que Deus estica a corda. Aí o tombo é grande. Então nós não podemos fazer isso. Ah, mas sabe o que é? É loucura buscar Deus todos os dias. Deus não te dá a vida todos os dias? Deus não te abençoa todos os dias? Deus não permite que você esteja vivo todos os dias? A chave da vida e da morte não está na mão dele? Ele não permite que você viva? Por que você não pode fazer a tua parte? Se ele faz a dele. E sempre fez. E sempre vai fazer. Amém? Entenda bem. A não ser que você construa a casa em Deus. Aí é diferente. Você vê em Provérbios, um pouco à frente, é capítulo 3. Olha o que diz aí, ó. Capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É Ele que vai endireitar o teu caminho. Aquela mulher, como eu disse aqui ontem, encurvada há 18 anos. Encurvada.